Olá pessoal do nono ano. Bom, vamos aqui a mais uma resolução de questões. Dessa vez vamos falar sobre a atividade número 7. Essa atividade foi passada para os alunos da Escola Estadual Senador João Câmara, na cidade de Pacifica. Isso é uma correção. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos falar sobre multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice. O que é que eu posso fazer aqui? Então eu tenho duas propriedades. Primeira propriedade, eu tenho raiz de n, raiz enésima de a vezes b. Então eu posso fazer o quê? Separar, ficar raiz enésima de a vezes raiz enésima de b, que eu tenho um produto, né? Uma multiplicação. Esse a e b tem que ser maior ou igual que zero e ambos pertencentes aos naturais. Na verdade, o valor de n tem que ser pertencente aos naturais, tá? Esse n tem que ser maior do que 1. Caso contrário, não teremos um radical, né? Usando a propriedade simétrica das igualdades, podemos escrever juntos, né? Por exemplo, se eu tenho raiz enésima de a vezes raiz enésima de b, isso vai ser raiz enésima de a vezes b. Então, se eu posso separar, logicamente eu vou poder juntar. Todo mundo de acordo, não é isso? Novamente, esse a e b tem que ser maior ou igual que zero, n pertencentes naturais e maior que 1. Dessa forma, a gente tem esse exemplo aqui, ó. Raiz de 7 vezes raiz de 2 vezes raiz de 7, isso dá igual a raiz de 2 vezes 7, ou seja, raiz de 14, tá? Aqui, ó, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 6 é raiz cúbica de 5 vezes 6, raiz cúbica de 30. Observe que o índice do radical deve ser o mesmo para que eu possa fazer essas manipulações. Então, visto isso, vamos a algumas questões, né? A primeira questão diz assim, ó, raiz de 8 é para a gente efetuar a multiplicação e depois simplificar. Então, raiz de 8 vezes raiz de 6, como eu tenho raiz quadrada em ambos, eu posso fazer raiz de 8 vezes 6, ou 6 vezes 8, né? Quanto dá raiz de 6 vezes 8? Dá raiz de 48, né? Agora, galera, eu posso pegar o 48, vamos pegar aqui embaixo. Eu posso fazer assim, 48 e dividir por 2. Dá quanto? 24, né? Por 2 dá 12. 12 por 2 dá 6. Por 2 dá 3. E por 3 dá 1, né? Isso aqui chama-se fatoração. Vocês estão lembrados? Fatoração. Então, ó, como eu estou com raiz quadrada, eu vou agrupar 2 em 2, ó. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 3, né? Então vai ficar assim, ó, simplificando, né? Raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Então isso aqui, seguindo a regra lá de cima, que no exemplo eu posso separar. Então vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Tá? Aqui eu posso cortar esse 2, o índice do radical com o radicando aqui. O índice do radical com o índice do radicando. Aqui também, então vai ficar 2 vezes 2 vezes raiz de 3. Ou seja, 2 vezes 2, 4 raiz de 3. Tá? Aqui, ó, na número 2. Primeiro eu tenho números fora, né? Ó, tenho o 2 e o 5. Então eu faço a multiplicação com ele. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 30, né? Raiz, ó, raiz quadrada, 10 vezes 30 dá 300. Entenderam o que eu fiz aqui? Eu peguei e repeti o radical e multipliquei dentro, né? 10 vezes 30, 300. Só que aqui, galera, eu repito aqui esse 10 e raiz de 300 eu posso escrever como sendo 3 vezes 100. Não é? 3 vezes 100, 300. Agora eu posso fazer o quê, ó? Separar. Vai ficar 10 raiz de 3 vezes raiz de 100. Galera, raiz de 100 é 10. Por quê? 10 ao quadrado é 100. 10 vezes 10 é 100. Então, isso aqui vai dar 10, ó. Então, vai ficar com 10 raiz de 3 vezes 10. Esse 10 multiplica esse outro 10 aqui, ó. Vamos ficar com 10 vezes 10, 100 raiz de 3. Ok? A questão 3, ó. 2 vezes 27, né? Raiz quadrada. Então, vou poder juntar.
Vai ficar 2 vezes 27 dá quanto? 2 vezes 27. 2 vezes 7 dá 14, né? 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5, 54. Aqui, ó, vou poder fazer o mesmo processo de fatoração, né? Vai ficar assim, ó. 54 dividido por 2 vai dar 27. 27 dividido por 2 não pode, né? Pode por 3. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Então, o que é que eu posso fazer aqui, ó? Juntando 2 a 2, vai ficar 3 ao quadrado, 2 vezes 3, 6. Então, eu vou pegar, isso aqui vai ficar 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado vezes 6. Então, eu vou ficar com 3 ao quadrado, eu posso separar aqui, ó, raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 6. Aqui eu posso cortar, que tem o quadrado aqui com o quadrado do radical, né? Sobra só 3 raiz de 6. Ok? Bom, a questão de número 4, eu peço para vocês o perímetro do retângulo. Então, o perímetro é só somar todos os lados. Então, se aqui eu tenho 15 raiz de 2, esse lado aqui não é paralelo, não é igual, eu estou no retângulo, então aqui também vai valer 15 raiz de 2. Tudo bem? Da mesma forma, se aqui é 19 raiz de 2, aqui também vai ser 19 raiz de 2, porque eu estou com um retângulo e o retângulo tem lados paralelos e iguais, né? Então, a soma dos perímetros vai ser esse, mais esse, mais esse, mais esse. Então, eu vou poder escrever aqui, ó. 15 raiz de 2 vai ser duas vezes, né? Duas vezes 15 raiz de 2, mais 19 raiz de 2 também tem duas vezes, ó. Duas vezes 19 raiz de 2, né? Então, 2 vezes 15 dá 30 raiz de 2, mais 2 vezes 19 dá 2 vezes 9, 18, né? 2 vezes 1, 2 e 1, 3, 38 raiz de 2. Ok? Agora, como eu tenho raiz de 2 aqui e raiz de 2 aqui, eu vou poder somar esses 30 mais 38, vai dar 68 raiz de 2. Essa é a nossa resposta. Então,